E aí, galera, voltei para continuar falando aqui sobre a questão das grandes navegações, né? Na verdade, para iniciar aqui agora esse esse vídeo que fala sobre as grandes navegações. Como vocês estão vendo aí, né, a busca de rotas comerciais. O que eram que os europeus queriam com as grandes navegações? Simples, eles queriam descobrir, né, novas rotas comerciais. Por que que eles queriam descobrir novas rotas comerciais? Simples, porque eles compravam, né, e era bastante caro as especiarias da Índia. A gente vai ver daqui a pouco. Então, essas especiarias que eram bastante caras e vendidas muito na Europa, elas eram comercializadas por uma rota que passava pela cidade de Constantinopla. Só que a cidade de Constantinopla ela foi tomada pelos turcos otomanos e aí então esse comércio lá, essa rota ela foi prejudicada com essa invasão. E aí então os europeus pensaram o seguinte: não, nós não podemos deixar de lucrar com a venda das especiarias da Índia. Nós precisamos procurar uma nova rota comercial. E aí foi isso que eles fizeram. Os europeus então se lançaram ao mar à procura de novas rotas comerciais. Para quê? Para chegar às Índias, como eles chamavam. Eles sentiram a necessidade de buscar uma nova rota comerciais. O que era que atraía eles até esse local? Como eu já falei para vocês, o que atraía os europeus até esse local era a oferta de especiarias, que as especiarias nada mais eram do que temperos, como por exemplo cravo, canela, noz moscada, pimenta, essas coisas, Além das especiarias da Índia, tinha também pedras preciosas e outros artigos de luxo que eram bastante valorizados no mercado europeu. Então eles queriam uma nova rota comercial para poder adquirir esses produtos que eram bastante rentáveis no mercado europeu. E aí Portugal, dos primeiros viajantes, que como vocês já sabem, Portugal foi o primeiro país a se lançar ao mar. Dentre as principais características que fizeram com que Portugal se lançasse ao mar, como vocês já sabem, a gente está vendo aqui, está em negrito, o governo centralizado, ou seja, um governo forte governado por um rei, a burguesia rica, que fez o que? Financiou essas viagens, e também a posição geográfica, porque como vocês sabem, Portugal fica na Península Ibérica, ou seja, é banhada pelo Oceano Atlântico. Então ali aquela posição geográfica, ela induziu os portugueses, ela influenciou os portugueses a se lançarem ao mar. Então, três características que contribuíram para que Portugal fosse o pioneiro nesse movimento: a centralização do poder, o governo centralizado, a burguesia rica, não só a burguesia rica, porque se eles fossem ricos e não tivessem gastado o dinheiro financiado, não teria dado certo. Então a burguesia era rica e também financiou, rica, e essa burguesia foi capaz de financiar as grandes navegações. E a posição geográfica, Portugal ficava numa posição bastante que dava condições bastante eficientes para que eles conseguissem procurar uma nova rota, E eles começaram a procurar essa nova rota lá no século XV ainda, início do século XV. Como vocês já sabem, em 1415 eles chegaram à cidade de Ceuta, que fica na África, onde hoje é o Marrocos. E aí então essas primeiras expedições elas ficaram conhecidas como navegação de cabotagem, que nada mais eram do que navegações que eram feitas próximos ao litoral. Os portugueses eles navegavam, mas procurando não se distanciar do litoral, só contornando o continente africano para poder chegar até as Índias. E aí dessa forma, como vocês sabem, eles conseguiram chegar até as Índias em 1498 com Vasco da Gama. Em 1492, a Espanha começou também as grandes navegações. Muito tempo depois, reparem, porque Portugal conquistou a cidade de Ceuta em 1415. A Espanha começou as grandes navegações só em 1492. Por quê? Porque a Espanha ela não era um país centralizado ainda, ela não era um país unificado. Eram dois reinos, dois grandes reinos, tinham outro. Era o reino de Castela e o reino de Aragão. E aí então o que foi que aconteceu? Os reis Fernando, e a rainha Isabel de Castela e Fernando de Aragão, eles se casaram e aí dessa união eles uniram aqueles territórios e deram origem à Espanha.
E aí, em 1492, eles então iniciaram esse processo das grandes navegações. Financiaram Cristóvão Colombo. Para quê? Para Cristóvão Colombo descobrir uma nova rota comercial, ou seja, uma nova rota que desse para ele chegar até as Índias. E aí, em 3 de agosto de 1492, a bordo da caravela Santa Maria, né, Cristóvão Colombo ele partiu lá da Espanha para procurar uma nova rota comercial. Como Cristóvão Colombo ele achava que o planeta ele era, e realmente é, né, redondo, Cristóvão Colombo pensou o seguinte: se eu navegar aqui só seguindo o pôr do sol, né, numa direção única, eu irei chegar até as Índias. Certo, ele iria chegar até as Índias. O problema é que tinha outro território no meio e ele não conhecia. E aí então Cristóvão Colombo chegou nas Antilhas, que fica ali na região do Caribe, na América Central. Cristóvão Colombo chegou 70 dias depois, ele chegou nas Antilhas e não nas Índias. Só que Cristóvão Colombo achava que tinha chegado nas Índias. E aí então ele passou a chamar esses habitantes daquele território de índios. Esse é o motivo pelo qual nós chamamos os nativos aqui do continente americano de índios. É uma questão cultural. Cristóvão Colombo, por achar que havia chegado na Índia, chamou esses habitantes de índios. E Cristóvão Colombo depois ele fez mais outras 3 navegações. Cristóvão Colombo fez uma e descobriu o continente, só que ele não sabia. Depois ele fez mais 3 navegações, enganado ainda. Ele morreu sem saber que havia descoberto um novo continente, que era a América. Na verdade, as navegações que ele fez até o continente foi procurando um local que desse travessia para ele chegar até as Índias, porque ele tinha certeza que tinha chegado nas Índias, só não tinha chegado no lugar certo. Então ele fez essas navegações para tentar chegar até o local onde eram comercializados os produtos que eram vendidos na Europa. Mas aí ele não conseguiu. E como vocês já sabem, o nome do continente é América. Mas por que o nome do continente é América? Cristóvão Colombo descobriu o continente e não tem nenhuma relação com o nome dele. Isso também é muito simples. Quem descobriu que aqui não era as Índias e era um novo continente foi outro navegador, o navegador da cidade de Florença. Ele era florentino. O nome dele era Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, depois que Cristóvão Colombo morreu, foi que ele comunicou ao rei da Espanha que aqui na verdade não era a Índia, que aqui esse continente era um continente novo, que eles passaram de chamar de Novo Mundo. Era um novo mundo, era um novo continente, algo nunca antes visto, não era as Índias. E aí o rei de Portugal ficou tão feliz com a descoberta, que colocou o nome do continente de América, em homenagem a Américo Vespúcio. E por aqui nós terminamos a explicação, a revisão, e vocês estudem esses vídeos para vocês fazerem a atividade, o trabalho na próxima aula. Valeu e até a próxima e boa sorte.